Começando agora mais um episódio do podcast Retratos. E dessa vez o convidado é extremamente exclusivo. O cara estava comigo durante o ano aí de 2023 em alguns momentos. E eu posso te falar que todos os momentos que eu tive essa oportunidade foram momentos muito legais e de muito aprendizado com gente muito grande. Ele é o Rogério Menossi e é um cara da Time Produtivo. E eu quero deixar ele se apresentar para vocês, mas de qualquer forma, antes de tudo isso, cara, muito obrigado pela presença. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, ter vindo para cá, para a gente ter essa troca de ideia. E agora eu quero que você se apresente e conte um pouquinho mais sobre você. Depois dessa introdução aí já ficou pesada já a responsabilidade, né? Mas legal, primeiramente agradeço pelo convite. Pô, vim aqui quando você comentou com maior satisfação, né, de poder contribuir, agregar, ter uma troca de ideia bem bacana. Tenho certeza que vai ser estratosférica essa troca. E para quem nunca ouviu falar de mim, meu nome é Rogério Menossi. Eu falo que antes de falar qualquer título, né, de é CEO, é fundador, eu falo que eu tenho as minhas maiores conquistas na vida. Que é o quê? Eu sou marido da Patrícia, eu sou pai da Manu e do Miguel, né, e isso me define muito. Como, eu acho que a primeira definição, sou filho e mais semelhança de Deus. Ponto. Boa. Segundo, eu sou marido, pai de uma família, cara, que Deus escolheu cada um ali para estar e eu tenho essa responsabilidade comigo e eu sou muito grato a Deus, né? O restante é aquilo que a gente vem trabalhando e conquistando, né, ao longo dos anos dentro daquilo que a gente faz profissionalmente, né? Entrando nesse campo, eu tenho a empresa, a Time Produtivo, onde nós somos uma empresa especializada em gestão de pessoas e equipes. Né? Eu falo que a gente trabalha com a matéria-prima mais volátil da Terra, o ser humano. Né? Se eu trabalho com máquinas, eu tenho previsibilidade. Se eu trabalho com pessoas, cara, não tem previsibilidade. As pessoas, um dia elas estão afim, outros não. Né? Um dia nós estamos mais empolgados, mais faca nos dentes. Outros dias não. Né? Então eu dediquei minha vida a estudar muito o comportamento humano e entender como que a gente consegue fazer as pessoas alcançarem os seus objetivos através do ambiente de trabalho, né? Porque eu acredito muito que toda empresa ela é o meio para a realização dos sonhos de todo mundo, começando do dono, né, de todos os colaboradores ali. Então a gente traz essa metodologia de que a empresa ela precisa ser meio para cada pessoa que está dedicando o tempo dela, a vida dela ali, para ela alcançar os sonhos e objetivos que ela tem de vida. Pesado demais. Cara, é o que você falou. Pessoas mudam. Demais, cara. E aí, como é esse desafio para você? Sim. Em uma era onde todo mundo quer se colocar na mesma posição de não, porque eu treino equipes, eu faço gestão de pessoas. Como é esse desafio de gerar esse conteúdo e mostrar para a pessoa, cara, é outra brincadeira, é outro jogo. Sim. Como que é isso no seu dia a dia? Legal. Quando a gente fala de pessoas dentro do ambiente profissional, cara, o que é uma empresa? Vamos começar pelo como que é a formação de uma empresa. Uma empresa é uma identidade, né, uma personalidade jurídica composta por vários CPFs. Né? Cada CPF, cada pessoa é diferente uma da outra. Sim. Né? Eu vejo muitas pessoas falar, não, mas aqui na minha empresa eu trato todo mundo igual. Cara, não dá para tratar todo mundo igual. Caramba. Porque as pessoas, elas são diferentes. É verdade. Tem algumas que a gente tem que falar mais direto para elas, outras a gente tem que ter um jeitinho mais... O tipo de comunicação muda entre as pessoas. Totalmente. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa questão de... Nosso trabalho está muito voltado para criar um contexto de colaboração e trabalho em equipe, onde todo mundo deseja isso, só que aí entra o instinto natural do ser humano. Eu não sei se você sabe qual que é a função primária do cérebro humano. O cérebro humano tem várias funções, mas qual que é a primária? É a proteção. Então, um instinto natural vem de fábrica em nós, o instinto de olhar para o meu umbigo, de eu olhar para os meus interesses, né? E se isso está aceito, aí eu vou ver se eu consigo te ajudar ou não, né? Então, trazendo esse contexto para a empresa, cara, eu tenho pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com objetivos diferentes, com um olhar muitas vezes para si, só que eu tenho que fazer elas trabalharem juntas, olhando para um mesmo objetivo. Cara, aí que entra o nosso desafio, né? De fazer primeiro diretoria entender isso, liderança entender isso e, obviamente, os próprios colaboradores entenderem isso.
né? Uma vez que todo mundo entende que tá, beleza, eu tenho meus objetivos, você tem o seu, cada um tem o dele. Só que para nós alcançarmos o nosso individualmente, nós temos que construir algo juntos. Boa. Que aí seriam os objetivos da empresa, né? E a gente tem uma linguagem muito aberta com as pessoas, né? Principalmente quando a gente tá no time da operação com os colaboradores, que é, eu pergunto para eles, falei, cara, como vocês acham que vocês ganham mais dinheiro aqui dentro? Falei, vamos fingir que dono não... Às vezes donos estão, né, nessa conversa, às vezes não. Mas eu falo, vamos jogar aberto. Como faz para vocês ganharem mais dinheiro? Aí, uns falam, tem que vender mais e tal. Óbvio, uma empresa só vai conseguir pagar mais se ela tiver mais lucro, não só vender mais. Exato. Né? Não é só, eu vendi mais, deu certo. Não, vender mais não é garantia que vai sobrar mais. Né? É verdade. Como você vai ter mais lucro, né? Como você vai ter uma eficiência operacional melhor se a gente, como time, não está funcionando? E aí tem pessoas que olham só para o seu próprio umbigo e falam, não, mas a minha parte eu estou fazendo. A analogia que eu faço é tipo um time de futebol. O time de futebol ele pode ganhar ou perder, ou empatar, né? Vamos colocar, no caso de uma derrota, vamos imaginar que um atacante foi lá e fez 3 gols no jogo. E ele fala, a minha parte eu fiz. Eu tô ali para fazer gol. Eu fui lá e fiz. Fui lá e fiz. Mas nós tomamos 4 o time. Ou seja, como indivíduo ele fez até o papel dele, só que como time, o time não foi eficiente. Sim. E aí o reconhecimento, renovação de contrato, outros clubes vão valorizar quem? Times campeões. Exato. Times campeões. Você vai ter performances individuais que podem sobressair, mas uma vez que você tem uma eficiência no coletivo, cara, fechou. E aí entra esse desafio. Ninguém consegue construir algo grande sozinho. Verdade. Você vai precisar, na vida, ter outras pessoas junto com você. Então, olha que legal essa questão. É quase dicotômico o negócio, né? Ao mesmo tempo, nós temos um padrão que é mais individualista, só que ao mesmo tempo, na vida, em todas as esferas, a gente sempre vai precisar de outros para nos auxiliar, para caminhar junto com a gente. Tem pessoas que entendem isso e tem as pessoas certas ao redor, cara, a vida faz, a vida flui, a vida acontece, né? Ao passo que você pode estar fazendo tudo certo, mas estão com as pessoas erradas junto contigo, cara, vai demorar muito mais tempo para você alcançar aquilo que você gostaria. Já que você trabalha, então, com gestão de pessoas, e você falou que realmente, se você colocar uma pessoa errada junto ali, todo o seu processo, ele vai ser atrasado? Sim. Então me conta, como achar a pessoa certa? Não, hoje em dia tá tão tranquilo achar as pessoas certas, né, para as empresas. Né? Tem uma escassez geral, cara. Hoje a nossa atuação tem sido ao redor do Brasil todo e hoje nós temos projeto até fora do Brasil. E até fora do Brasil, né, por exemplo, nós temos um projeto nos Estados Unidos. O mesmo desafio que eles têm lá, nós temos aqui, que é mão de obra qualificada. Caramba. Pois é. E aí você olha, daí os empresários chegam, né, falam, não, mas na minha região ou no meu segmento, no que eu faço, cara, é difícil achar. Eu falei, tá, no seu e no resto do mundo. Todo mundo tem esse desafio, né? E aí a gente traz alguns pontos para eles se antenarem, que primeiro, você não vai encontrar gente boa 100% disponível no mercado. Você não vai encontrar um Messi sem clube. Se o Messi sai do Inter Miami hoje, lá que ele tá, você acha que ele fica quanto tempo sem clube? Nossa. Talvez horas. Ele vai ficar horas, talvez cozinhar ali alguns dias para estudar a proposta, mas, vai chegar várias propostas. Lógico. Porque o cara é diferente. Sim. Né? Então, gente muito boa, cara, já tá trabalhando. Fato. Aí eu preciso entender o meu cenário. Eu quero trazer alguém para chegar jogando, para eu dar camisa 10 e falar, ó, vai lá e resolve. Isso vai ter um preço de eu contratar uma pessoa assim. Não, quero treinar, formar, desenvolver essa pessoa. É um outro cenário, um outro contexto e um outro preço. Esse tipo de pessoa. O fato que o que mais nós encontramos no dia a dia, a pessoa quer um Messi, mas quer pagar o valor do cara que tá começando. Cara do Rio Branco ali de Americana. Cara, não vai. Você não vai achar, né? E aí a gente já tem esse alinhamento de expectativa de falar, cara, qual que é o seu contexto? O que você está precisando? Porque as pessoas, elas querem gente boas, né? Mas nem ela sabe para quê. É verdade. Para quê? O que ela vai fazer? Ah, ela vai vender, tá? Mas é só vender? Que tipo de produto? Que tipo de serviço? Qual é o ticket?
Qual tipo de conhecimento, de competência, de habilidade que ela precisa ter? É verdade. Aí tem os ditos populares. Ah, não, mas quem é vendedor vende qualquer coisa. Cara, não vende qualquer coisa. Se eu pegar uma pessoa que é acostumada no varejo, vender produto, e aí eu tenho uma empresa, por exemplo, a minha, vender serviço. Cara, são duas coisas totalmente distintas. O varejo está entrando gente todo dia lá na porta. No serviço eu tenho que ir atrás. Então eu já tenho uma atitude dessa pessoa que precisa ser diferente, né? Um processo de vendas totalmente diferente, né? Então, no primeiro aspecto é entender qual é o escopo de atividade que essa pessoa vai desenvolver, quem é a pessoa, quem que eu estou procurando. E poucas pessoas têm essa clareza. Para daí saber, se eu não sei o que eu estou procurando, qualquer coisa serve, que é o que mais acontece. Exato. Se eu coloco qualquer pessoa, cara, eu atraso muito a minha jornada, a minha caminhada. Seja de crescimento na vida, né, como nas empresas. Então, uma vez que sei o que eu estou procurando, sei onde buscar, fica mais simples esse processo. Se eu conversar com as pessoas, eu sei se ela é o que eu estou buscando ou se ela não é o que eu estou buscando. E o processo, daí você precisa ter um processo seletivo bem estruturado para conseguir enxergar se ela vai se adaptar, primeiro, se ela tem os requisitos mínimos. O segundo, mais importante, ela tem a identidade da minha empresa, ela tem as atitudes e comportamentos que eu gostaria de ter. Por exemplo, na Time Produtivo, nós somos uma empresa que nós temos princípios cristãos. Então lá toda semana, a gente, no início da semana, na segunda-feira, nós temos um ritual onde a gente lê o livro de Provérbios, né, o capítulo do dia do Provérbios, faz uma oração e beleza. Né? Abençoando, orando, entregando a semana, orando pelos nossos clientes, aqueles que vão se tornar os nossos clientes, pelos nossos colaboradores, enfim. É um ritual nosso, é um DNA nosso. Se eu chegar com alguma pessoa ali que não acredita muito nisso, cara, não faz tanto sentido ela estar junto comigo, né? E aí nós temos outros princípios e valores muito importantes, de assumir responsabilidade, de ter ênfase em resultado, de ter uma certa intensidade. Se eu percebo que a pessoa quer tudo mastigado, tudo cair no colo, ela pode ter o currículo que eu gostaria que aquele colaborador tivesse. Mas as atitudes e comportamentos não vão bater com aquilo que eu preciso. Exatamente. E aí a gente vai para um segundo nível. Tá, identifiquei se a pessoa tem a minha cultura, aí eu vou ver se ela tem o perfil comportamental também que eu adequado para aquela vaga. Mas deixa eu cortar um pouquinho você. Sim. E deixa eu voltar um passinho aí. Porque você falou de ter processos claros e definidos e começar a partir daí. Só que vamos pensar um passo ainda anterior, no caso, eu presa, onde eu faço tudo, nunca precisei contratar um funcionário, não tenho noção nenhuma disso. Cara, e aí? Como que eu vou ter um processo definido se eu não sei nem para que rumo eu vou? Sim. Aí entra essa questão, né? Nós vamos precisar de ter outros profissionais para nos ajudar nessa parte. Eu posso tentar sozinho, vamos lá. Se é um baita fotógrafo, vídeo, imagem, é contigo. Se eu quiser tirar foto, imagem, vai ficar igual a sua? Sim. Não vai ficar. Não vai ficar. Iluminação, os detalhes, você tem muito mais recurso. Pô, olha isso aqui. Você tem muito mais recurso, muito mais ferramenta, muito mais conhecimento do que o meu. Certo? Obviamente, o teu resultado final vai ficar muito melhor do que o meu, porque você é um profissional da área. Nesse quesito, é a mesma coisa da contratação. Eu posso tentar fazer sozinho, e eu falo que muitos contratam pelo santo. Eu peço indicação, pô, Rodolfo, você conhece alguém para ajudar aqui, que tenha noção de câmera, de nananana? Daí você fala, pô, tem um menino legal ali e tal, ele é filho da pessoa lá da igreja, que não sei o que tem, pô, ele não tem experiência. Mas é um amor de pessoa. É um coração bom, conheço a família, né? Pô, já começa errado, porque a gente vai na confiança no caráter. É importante, com certeza, você ter isso. Mas só que talvez não é aquilo que você precisava. Você precisa que a pessoa tenha um certo, talvez, conhecimento prévio para desempenhar alguma função. Aí, a contratação não é uma entrevista, é um papo. Que eu falo que nesse papo, a contratação é pelo santo. Se o santo bateu na conversa, eu falo, cara, não sei porquê, mas eu gostei desse cara. E a gente tem uma tendência de gostar de pessoas parecidas conosco. Sim. Né? E um time, muitas vezes, você tem que trazer pessoas que têm perfis complementares, não iguais ao nosso. É verdade. Né? Por exemplo, eu tenho facilidade de comunicar, de conversar e tudo mais. Se eu colocar na minha empresa só pessoas que têm isso, cara, quem que vai ter a parte mais analítica, mais estrutural, né? Mais pé no chão, né?
tem um processo que fica incompleto. Então, nesse processo, a recomendação seria, eu vou buscar alguém para me ajudar nesse processo. Não tenho alguém, né? Daí já fica a dica, né? Definir com clareza o que você precisa no quesito, primeiro, de atitude e comportamento. Tem uma pesquisa recente da Michael Pages, que é uma consultoria mundial de recursos humanos, né, de contratação, recrutamento e seleção, de que 91% das demissões no Brasil decorre de atitudes e comportamentos. Falta de atitudes e comportamentos desalinhados. 91%. Vai trazendo em miúdos, de 10, 9 sai fora das empresas, são mandados embora por conta da base. Da base. E aí a gente quer uma pessoa técnica, mas não analisa a atitude, que é onde que mais dá problema. Técnica, você vai ter conhecimento técnico para treinar, desenvolver essas pessoas. Exato. Atitude e comportamento, meu amigo, é quase que, não vou dizer impossível, mas é um processo muito a longo prazo e a pessoa tem que querer muito mudar. Faz sentido. Então, o primeiro ponto ele vai bater com o teu jeitão? Quais são as atitudes e comportamentos que você espera que essa pessoa tenha que são indispensáveis para você? Beleza. Tenho o retrato dessa pessoa que eu gostaria que trabalhasse comigo. Agora eu vou conversar com as pessoas para entender o quanto que as pessoas se aproximam disso. Também porque dificilmente vai ter uma pessoa que vai alcançar os 100% dos requisitos que a gente estabeleceu aqui. Claro. Então fica uma linha diretiva de tipo, quantos por cento mais ou menos essa pessoa se encaixa nisso? E aí nessa definição, uma sugestão, uma dica quais dessas atitudes e comportamentos são indispensáveis? Que se não tiver isso, não rola. Só que ao mesmo tempo, eu sabendo isso, fica até fácil para eu entender, olha, faltou isso, mas eu tô ali assumindo esse risco. Exato. Eu sei que tá faltando, mas eu assumo esse risco. Eu assumo esse risco, porque pessoa 100%, como eu disse, não vai ter, né? Você consegue, ou talvez seja por um aspecto que você consiga desenvolver nela, né? Ou talvez é algo que ela não tenha, mas que não tenha tanto impacto e influência. Por isso a gente divide, né, quais são os requisitos indispensáveis, que se não tiver, não dá, e os desejáveis, que se ela tiver, melhor ainda. Se ela tiver um indispensável e o desejável, coisa linda. Cara, eu vi esses dias uma pessoa falando de seleção e tudo mais, não lembro quem foi agora, mas a forma de pensar eu achei muito legal. Não sei se você pensa dessa forma. Sim. Mas qual que foi a base do que ela falou? Que ela não contratava buscando o melhor. Ela contratava olhando os requisitos que ela traçou. Por quê? Se ela colocar 10 pessoas ali e nenhuma traçar os requisitos, todas vão embora. Uhum. Porque não é pelo melhor. Melhor do pior não tem ninguém. Não. Mas é justamente pensando nisso. Cara, quem realmente preenche a vaga de fato? Sim. Faz sentido isso ou não? Total. Ali a gente define essa questão de todo mundo quer o melhor para estar na sua empresa. Só que nem sempre o melhor é o certo para estar na minha empresa. Esse é o lance. E aí, a gente, nas nossas imersões, né, nas nossas mentorias, a gente fala muito sobre essa questão. Você gostaria de ter sempre o melhor colaborador, não é? Tá, mas será que o melhor é o certo para a sua empresa? Uau. Nem sempre o melhor vai ser o certo. E aí que fica a sacada. Às vezes o certo vai ser uma pessoa que tenha um conhecimento um pouco menor, mas isso eu consigo suportar aqui, né? Porque eu vou ter uma jornada de treinamento e desenvolvimento dessa pessoa, né? E ela tem as atitudes e comportamentos que o candidato ideal, o colaborador ideal é aquele que tem as atitudes e comportamentos alinhados com a minha cultura, que tem o meu jeitão, que eu olho para ele e falo, cara, minha empresa é representada por essa pessoa. Legal. Ela tem o nosso DNA. Manja? Assim como no cristianismo, né, aquela questão de que o jeito de falar denuncia que nós somos seguidores de Cristo, é exatamente isso, que o jeito de falar, de agir das pessoas denuncia que elas são por exemplo, no nosso caso, time produtivo da tua empresa, né? Então, beleza, atitude e comportamento, perfil comportamental, que é o quê? Se a pessoa tem um talento natural para desenvolver aquelas atividades. Legal. Não dá para eu pegar uma pessoa, por exemplo, como eu sou mais extrovertido, sou mais dinâmico. Para mim, eu me dou bem em quais funções? Comunicação, vendas, né? A minha jornada antes de empreender foi toda na área de vendas, em relacionamento com o público. Ou seja, vendo gente. É natural. Eu não preciso me esforçar para, né? Eu só preciso, obviamente eu tive isso ao longo do tempo, eu fui tendo treinamentos para desenvolver técnicas, né? Para me tornar um profissional cada vez melhor. Mas isso eu não preciso me esforçar.
Agora, se me colocasse numa sala fechada na frente do computador sem falar com ninguém. Cara, É como se tapasse meu nariz, fechasse meus olhos, tapasse meus ouvidos e falasse, vai, agora sobrevive aí. aí eu vou te contar uma história, porque assim, ó, eu cresci me especializando em informática, cresci literalmente, entre aspas, minha jornada de vida dos 11 anos que eu comecei a estudar cursos fora até os 22, 23 anos foi toda pensada em vou crescer, vou trabalhar numa sala cheia de computadores com ar-condicionado. Eu falava exatamente isso. Que legal. Então, toda a minha adolescência foi estudando cursos de informática. Os cursos de informática que eram moda há 10 anos atrás, pra você ter uma ideia, eu fiz todos. Caraca. Windows 95. Não, todos, até os avançados. E aí eu comecei a dar aula na escola de informática, pra Que você ter uma legal. ideia. E aí os cursos novos que chegavam, eu já fazia, já dava aula. E aí foi virando isso. Fui fazer minha faculdade de Sistemas de Informação, fiz técnico em informática, larguei a faculdade de Sistemas de Informação no último ano, quando eu já tinha Uau. carteira de trabalho assinada como analista de sistemas, para virar fotógrafo. Porque na hora que eu vi a sala com ar-condicionado, eu fechado com 5 computadores, cuidando de mais de 60 máquinas, e que eu não via gente, eu falei, cara, a conta não fecha, não é isso. Não é isso que eu quero pra mim, não é? Não é. E aí comecei a conhecer a fotografia, que pra mim nem fazia sentido ser uma profissão que, cara, fotógrafo dá dinheiro na época, pra mim se falava isso, era ridículo. Assim, Sim. eu não conhecia esse universo. E aí fui começar a conhecer, fui aprofundar, fui começar a me apaixonar. Na hora que eu vi, cara, eu já tava fora da empresa e já tava fotografando. Uau, que legal. Então, isso que você falou desse perfil, eu concordo porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Sim. Na hora que eu me vi fechado numa sala onde eu não via ninguém, não tinha essa Sim. troca de ideia de... Cara, eu comecei a ficar pra baixo. Eu falei, cara, que E muitas vezes, né, no início de jornada, minha jornada também foi assim, eu falava que para eu trabalhar, né, minha jornada profissional começou eu sendo atleta. Eu fui atleta profissional, joguei futebol profissionalmente, Caramba! parei cedo, né, com 21, eu já tinha atuado como profissional e tal, mas olhando para o que eu tinha vivenciado até aquela fase e olhando para o meu futuro, eu falei, cara, não é o que eu quero para mim. Já realizei tal sonho de, sou profissional, fui jogador de futebol, agora eu vou estudar. Né? Então parei, daí fui fazer faculdade, administração de empresas, e aí quando eu entrei na faculdade eu falei, tá, o que eu vou fazer da vida? Né? Até a escolha do curso no início foi, vou para administração de empresas porque vai me abrir um leque de vários campos de atuação. Né? No passado, eu acho que até hoje, você não sabe o que você vai fazer, faz administração que você se acha no meio do caminho. Eu tinha pensado em educação física por histórico de atleta, mas falei, não é o meio que eu quero seguir. Né? Vamos para outro. E aí fui. E aí a profissão que eu falava que eu nunca, jamais atuaria era a vendas. Falei, cara, uma coisa que eu nunca vou ser é vendedor. Né? E a minha primeira experiência foi profissional, era na frente de um computador, tendo que falar com pessoas, era uma assessoria de cobrança. Caramba. Tinha que cobrar, naquela época essa assessoria era parceira do Banco Finasa, antigo Banco Finasa, Sim. lembra? E aí você tinha, a fase que eu cobrava era de pessoas que estavam devendo há mais de 5 anos. Nossa. Então imagina para você conseguir encontrar essas pessoas, para você conseguir falar com elas, né? E era o dia todo na frente do computador, era um estágio, né, nesse início, 6 horas na frente do computador, com headset, ligando, buscando as pessoas. Caramba. Eu falei, cara, legal, eu gostava da parte de me relacionar, falei, mas aqui, putz, é literalmente um robozinho produzindo, né? E aquilo me sufocava. Aí eu recebi uma proposta de uma outra empresa para trabalhar com atendimento ao público. Eu falei, opa, aqui mudou a história, aqui eu estou interagindo o tempo todo, passava o dia gostoso, até ter uma oportunidade na indústria farmacêutica, na área de Caramba. vendas, com propagandista, sabe aqueles caras Sim. legais, você tá no consultório, esperando 2 horas para ser... O cara chega e entra. Daí o cara chega com aquela pasta preta, eu fui um desses caras de pasta preta, né? Esses caras são legais, viu, gente? São os médicos que prolongam o caldo ali da conversa. E aí, eu fui para um curso de novos. Daí começaram a explicar, diferente de xarope, de suspensão, de comprimido revestido, comprimido sublingual. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, bicho?
né, nos injetáveis, forma farmacêutica, princípio ativo, com aqueles nomes Sim. esquizofrênicos para mim na época, né? E era um treinamento de 1 semana. Eu falava para minha esposa, falei, nossa, amor, é um universo muito diferente. Tinha minhas dúvidas se era aquilo mesmo, falei, vamos ficar até o final para ver. E nos últimos dias, daí entrava a parte das vendas mesmo, das simulações de venda. Eu falei, pô, é isso? Né? Me encontrei e falei, cara, achei nossa, é isso que eu gostaria de fazer. Que daí eu tava cada dia numa cidade diferente, falando com pessoas diferentes, com médicos diferentes, né? Visitando farmácia. Falei, cara, nossa, tô voando. É isso que eu quero para mim, né? E ali começou a minha jornada ali dentro da área de vendas, que no início, assim como você, né? Você tinha um pensamento, eu tinha um pensamento que nunca ia fazer aquilo. Pô, na hora que eu me vi, eu estava fazendo exatamente aquilo que eu achava que eu nunca iria fazer por não gostar e não ter talento. Exatamente. E aí eu fui me desenvolvendo, né? E para ser empreendedor, a gente precisa desenvolver esse lado vendedor, né? Essas habilidades. E aí até chegar ao ponto de tomar a decisão de empreender e construir até porque, a minha empresa. Hoje em dia a gente vê muito a modinha de gente falando assim, ai, é que eu não sou vendedor. Cara, não existe isso, a gente tem que se vender para tudo. A todo tempo nós estamos vendendo e comprando. Ou seja, quanto mais rápido você entende essa realidade e começa a se aprimorar em cima disso, sim, mais rápido vai ser o processo. Demais, cara. Aí você vai ficar brigando contra isso, aí porque eu não sou o vendedor. Tudo bem, mas vai pegar uma ferramenta nova ali e agregar isso para você. Sim. E geralmente as pessoas que têm esse sentimento em relação às vendas, você pode analisar, elas não fazem isso bem, e quando encontra alguém que faz isso muito bem, elas criticam. Porque todo fato, né, todo característica que eu vejo que o outro faz muito bem e eu não tenho isso, é natural gerar no ser humano esse senso de, mas vendedor fica empurrando as coisas, que vendedor foi muito... criou-se essa imagem do vendedor, do tipo, você não sabe o que você vai fazer, vai vender. É verdade. E também tem a questão, o vendedor do passado era aquele vendedor chato, aquela pessoa falastrona, que quer fechar a todo custo. Exato. Muitas vezes as pessoas... Né? Hoje não, vendas mudou. Hoje vendas é muito mais processo do que só ficar falando. É verdade. É quando você vai buscar conhecimento, informação e ver que a vida você está o tempo inteiro vendendo e comprando, pô, na tua casa, com o teu cônjuge, com a minha esposa, eu estou vendendo toda hora para ela, ela está vendendo toda hora para mim. Exato. Com os meus filhos, a mesma coisa. Né? Não é só uma transação comercial de valores monetários a venda. Não. Tudo na vida. Para eu defender um ponto de vista meu, eu tenho que vender uma ideia. Eu tenho que vender uma ideia, eu tenho que acreditar, eu tenho que ter os argumentos necessários. Uma vez que quando todo mundo se entende isso, cara, muda a realidade profissional geral. Porque ela se valoriza mais, ela sabe o valor que ela tem para a empresa. E mais que isso, te protege de charlatão. Total, porque daí você consegue identificar quem é o cara falastrão, né, e quem não é. Né? Hoje a venda ela vai muito para uma abordagem consultiva, né? Sim. Os vendedores profissionais eles entendem a necessidade e apresentam soluções que estejam alinhadas com a necessidade. Lá na time produtivo a gente tem essa linha. A gente não fica forçando, empurrando solução para as pessoas. Pô, eu entendo. Primeiro, a nossa análise é o que a gente faz vai agregar para essa pessoa? Ela está no momento certo para consumir a nossa solução? Porque de nada adianta eu vender a todo custo. Porque eu não vou conseguir entregar para ela tudo que ela precisaria. Daí ela vai olhar para o meu serviço e falar, não, mas não era isso que eu queria. E vai ter uma relação de insatisfação. Então a gente faz um filtro muito bom nesse sentido. Conseguiremos ajudar? Ela está no momento adequado para? A entrega certa, no momento errado não adianta. Exato. E apresenta algo direcionado para a realidade daquela empresa, né? Eu conversei um pouquinho sobre isso com o Douglas. A gente falando sobre posicionamento de margem, brand e tudo mais. Sim. E a gente falando justamente isso. Cara, não adianta você querer empurrar esse tipo de trabalho para uma pessoa que não entendeu o que é esse processo. Exato. Então, deixa a pessoa cozinhando ali um pouquinho nas suas redes sociais para ela entender o que é primeiro. Ganhar mais consciência, mais maturidade. Ela entender o que é, opa, agora você tem a oportunidade de vir. Sim. Não é que a gente está fazendo acepção de pessoas, mas é que se ela entrar agora... Não vai ter resultado, não vai fazer sentido e ela não vai entender o processo correto, ela não vai se entregar. Muitas vezes vai sair falando mal, né? Eu contratei lá fulano de tal empresa, mas não deu resultado. Exato. Aí você fala, tá, vamos lá, o que você esperava desse resultado? Né?
E aí você não tem um processo estruturado, a gente corre o risco de ter essas pessoas que vão sair falando mal da gente, Sim. né? Mesmo a gente dando o nosso melhor, né? Mas Mas não era aí a que pessoa tá. certa. Só que aí volta no que você acabou de falar, porque aí é realmente um erro nosso. Total. Porque, às vezes, em querer fechar, sei lá, uma turma, por exemplo, em querer fechar um time ali, você pega e você aceita qualquer um. Sim. Sendo que o mais coerente seria falar, cara, dá mais um tempinho, entende mais um pouco do processo, para ver se faz sentido para você. Uhum. Não é realmente a venda a qualquer custo. Uhum. Deixa o cara criar um nível de consciência maior, Sim. aí a gente agrega isso. Porque senão, é o que a gente acabou de falar, cara, ele vai entrar, ele não vai receber o que esperava e ainda vai sair falando mal, sendo que aí entra numa outra conversa que eu tive aqui também com o Thiago, que o que ele falou foi que eu perguntei para ele se os resultados valiam basicamente tudo. Ele falou, cara, não é porque você teve um resultado ruim que você invalida o processo. Total. Você tem que entender quais foram os pontos que tiveram ali os problemas no meio do caminho, mas não o processo. Porque às vezes é um processo bom, se você lapidar o que aconteceu ali. Exato. E dificilmente a gente vai conseguir já ter um processo excelente já de primeira, né? De largada, falar, não, a primeira vez que eu fiz algo, pô, já deu certo. Então, e processo, quando a gente fala de processo, a gente ajuda a estruturar muitos processos, a gente fala, por definição, o que é um processo? As pessoas querem ter algo pronto para nunca mais terem que mexer nisso. Mas, cara, a definição por essência de um processo é algo que ele vai ser sempre contínuo e melhorado. Hoje, na minha empresa, eu tenho determinados processos que servem para o nível de maturidade que eu estou. Cara, minha empresa crescendo 20%, 30%, alguns destes processos já não vão fazer mais sentido. Eu vou ter que revisitá-los e modificar para atender essa nova demanda que eu tenho. Concordo. Né? Com o crescimento, vão ter novas pessoas, novas funções ali dentro. Cara, eu vou ter que redesenhar todo o processo olhando para essas novas peças que eu vou ter aqui. Né? Então, quando eu tive um resultado ruim, a gente olha muito para isso. Tá? Quais foram os aprendizados? Porque essa parte nós fizemos bem, essa aqui também, pecamos nessa. Beleza, vamos fazer de novo, corrigindo isso aqui. Né? O ponto é que nós estamos numa geração que é a geração fast food, que quer o resultado de primeira. Né? Não pode, se você tem 20 anos, não é milionário, não tem uma BMW, né? Não vive em qualquer lugar do mundo que você gostaria, é como se você tivesse errado, você está fazendo alguma coisa errada na tua vida. Mas não é assim. Né? As pessoas pegam padrões de exceção de resultados e quer generalizar que todo mundo tem que ter aquilo. E não é assim. Não dá para pegar o que é exceção e tornar padrão. Né? Concordo. E aí as pessoas elas querem acelerar processo, elas querem resultados imediatos. E aí até tem um conceito, tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Foi uma disciplina, não sei se já leu esse livro já ou não. Não li, mas já ouvi falar. Do Sean Acor. Foi uma disciplina que ele chamada hedônica, que é a ciência que estuda a felicidade. Sim. Né? E olha só que interessante. Ele fez esse estudo, começou dentro da Universidade de Harvard. Cara, Universidade de Harvard. Universidade que, quase todo mundo que é fora da curva deseja estar. Exato. E os índices de felicidade lá dentro eram os piores. Tem dados estatísticos, o livro mostra que 70%, 80%, um percentual muito grande, eu não lembro exatamente a cifra, mas é um percentual muito grande dos estudantes que tinham depressão durante o ano letivo. Caramba! E aí tinha um percentual também elevadíssimo de pessoas que tinham esses episódios de forma recorrente. Ou seja, o cara ralou pra caramba pra estar lá no desejo, no sonho, né? Ou seja, no destino dele, que era alcançar um determinado resultado, mas aquilo começa a fazer muito mal para a vida deles, né? E aí essa matéria era disputadíssima, acabavam muito rápido as inscrições, né, para as pessoas entenderem. E o lance do livro, qual que é a conclusão que ele chega? Que ele entendeu que as pessoas depositavam, vou ser feliz quando eu alcançar determinado patamar. Chegava nesse determinado patamar, elas vinham falar, passava, daí tem até um período de alguns meses, que esse sentimento ia-se embora. E aí ela fala, não, mas agora, se eu alcançar esse outro aqui, aí sim que eu vou ser feliz. É literalmente a pessoa, se eu ganhasse R$2.000, nossa, ia ser feliz pra caramba. Ganha R$2.000, fala, não, passa 2, 3 meses, baixa, já se acostuma, já se torna normal os R$2.000, fala, não, mas imagina se fosse 5.
Se fosse 5, aí sim que eu seria feliz. E a gente sempre está condicionando o nosso nível de felicidade no destino, onde a sacada é que a felicidade deve estar na jornada. É verdade. E aí o livro traz esse conceito, né, de você não atrelar teu nível de felicidade. Quando ele fez um experimento mudando isso, trabalhando com as pessoas, de que, não é o destino e sim a jornada, e diminuiu significativamente os percentuais de depressão da galera e tudo mais. Você fala, caraca, daí quando você traz para a nossa realidade, você fala, é verdade. Porque se eu sempre estou condicionando, eu nunca estou realmente feliz, porque sempre eu estou atrelando ela a algum outro ponto. Daí você fala, tá, mas então eu não sou feliz? Não, cara, eu já sou feliz. Quando chegar lá vai ser tá um pouquinho mais e tá tudo bem. Eu concordo com isso. Eu aprendi isso de outra forma, mas chega na mesma conclusão. Em 2022/23, né, os 2 anos, eu acompanhei pelo Brasil um grupo de empresários em um mastermind. E aí eu fazia toda a cobertura de foto e vídeo desses encontros deles. Que legal. E aí, assim, nível altíssimo. Cada um pagava mais de 50 mil para estar nesse grupo. Caramba. Então era só gente grande, realmente, empresas estruturadas e tal. Muitas vezes com as mesmas dificuldades que a gente está falando aqui. Sim. Mas um cara que, teoricamente, numa visão mais rasa, o cara alcançou a felicidade, vamos falar assim. Uhum. E um dos exemplos que é especificamente isso, que eu ia citar, é um dos caras que ele vendeu uma empresa que ele tinha com um sócio por 200 milhões. Uau. Em 2022. Eu conheci ele uma semana depois que ele tinha fechado esse contrato, tal, que tinha dado certo. Ou seja, o cara tava com 100 milhões no bolso, porque se ele tinha um sócio, tal. Sim. Beleza, passou. 2023, eu fui ver o cara de novo. Beleza, o cara já mais desanimado. Mês de 2023, o cara solta no grupo realmente que tava passando por um processo de redescoberta, porque muitas das coisas que ele acreditava perderam sentido. Ele achava que quando ele chegasse num nível desse, a vida ia estar perfeita. E hoje ele olhava e falava, cara, minha esposa tem que continuar com a rotina dela. Meu filho tem que estudar. Eles têm que ter uma rotina. Como que eu acordo e fico só na frente do sofá? O que eu vou fazer? Porque dinheiro não é mais o jogo. Sim. Cara, ele começou a entrar num bug. Ele falou, cara, e agora? O que eu faço da minha vida? Porque que graça tem? Eu vou ficar pescando todo dia? E ele começou a entrar numa neura com tudo isso. E aí que ele chegou na conclusão de novo? Opa, deixa eu voltar a trabalhar. Foi lá, comprou outra dor de cabeça, né? Outra empresa. Sim, e voltou. Mas para ter justamente essa noção, esse senso de propósito, cara, por que eu vou sair da cama hoje? Sim. E aí, na hora que ele falou isso, eu falei, cara, realmente não é sobre o dinheiro. Exato. A gente fala muito do nosso... Tá muito em alta, né? A questão do propósito. Eu traduzo o propósito no nosso porquê. Por que eu faço o que eu faço? Se o único motivo é dinheiro, cara, assim como eu chegar no dinheiro, isso sempre vai me mover, a falta do dinheiro também vai deixar eu vou ficar pelo caminho pela falta da grana, né? A gente fala, né, de não trocar propósito por propostas, né? Então, se eu não tenho um porquê muito bem claro, se é só dinheiro, eu estou sempre buscando caminhos para chegar no dinheiro, né? Eu falo que eu já tenho tudo, né? Vira e mexe, eu posto, né, momentos com a minha família e tal, eu falo, cara, já tenho tudo. Já tenho tudo. E até nesse meio a gente tem tido a oportunidade de se conectar com pessoas, estão jogando um jogo muito maior do que o nosso. E às vezes, conversando com essas pessoas, eu falo, caraca, ela tem teoricamente tudo, mas ela não tem nada do que eu tenho, que pra mim é tudo. Exato. Um desses empresários que eu tive a oportunidade de me conectar, ele estava falando um pouco da história da vida dele, que ele tinha família, daí ele se separou, daí ele vendeu a parte da empresa, algo semelhante. Daí ele tinha concretizado a venda da empresa numa reunião no Japão, todo feliz, porque, baita grana. Só que ele falou, tá, eu vou voltar para minha casa e compartilhar isso com quem? Nossa. Até arrepia, cara. Falei, caraca, bicho. Caraca. Na hora que eu ouvi ele falando isso, falei, cara, eu tenho algo
que é muito mais valioso do que essa grana do que ele vendeu essa empresa. Exato. Nossa. Que eu tenho para onde voltar, com quem compartilhar, né? De ter esse regresso, né? A gente fala sempre quando vai viajar, pô, é legal ir, mas o retorno, cara, o voltar não tem preço. Daí eu chegar, pô, ver minha esposa, meus 2 filhos, na hora que eu abro a porta, os 2 vêm correndo e um pula num braço, daí eu já tenho que pra pegar o outro, sorrindo e um beijo. Eu falo, cara, fala aí, que preço que tem um negócio desse? Cara. E o cara ele falou, cara, eu tinha zerado o game da vida, né? Falando financeiramente. Só que ao mesmo tempo me faltava tudo. Olha que louco. Pesado. Eu falei, caraca, eu saí e falei, meu, como eu sou grato por ter tudo que eu tenho, cara. Em 2018... Eu falo, já tenho tudo. O dinheiro, é consequência, né? E quando você se torna grato por tudo aquilo que você tem, cara, fica muito mais simples você continuar a jornada. É verdade. Né? Em 2018, eu tive que remodelar minha forma de trabalho, porque até então eu fotografava prioritariamente casamentos. Sim. Cara, eu fazia mais de 50 casamentos no ano em um formato de exclusividade. Ou seja, se você me contratou, sou eu que estarei lá. Não tem equipe, sou eu. Claro, sim, tem equipe me acompanhando, sim, mas não é aquela coisa, eu mando equipe e eu tô em casa. Sim. Isso era uma escolha minha, então eu fazia todos os casamentos. Aí, um belo dia, eu cheguei em casa, abri a agenda, Pamela na agenda. Eu falei, o que é isso? Aí, mandei mensagem pra ela, falei, o que é isso aqui na minha agenda? Por que tá seu nome? Aí eu coloquei. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, pra gente ficar junto hoje. Uau! Beleza, passou. Passou 2 meses de novo. Eu falei, cara, beleza, engraçadinho, né? Na terceira eu entrei em choque. Porque eu falei, minha esposa tá tendo que agendar pra sair comigo, pra ficar comigo, e eu tô preocupado com o casamento dos outros. Eu falei, se eu vou fazer o casamento dos outros, eu vou perder o meu. Olha. Eu falei, nem a pau. Caraca. Aí eu remodelei, e aí eu limitei a partir de 2018 20 eventos, né, final de semana e tal, sim, no ano apenas. Rodolfo, mas o que você vai fazer com isso? Cara, não sei, limitei. Hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu fiz, porque começou a sobrar tempo. Nesse tempo que me sobrou, foi onde justamente eu comecei a entender melhor tanto a parte dos ensaios femininos que eu faço justamente com esse tipo de imersão, como também o empresarial. E aí, quando eu comecei a me envolver nos corporativos, empresariais e tudo mais, e entender essa sacada, a mente explodiu. Eram trabalhos que eu conseguia executar durante a semana, logo consegui me manter a partir disso, e eu falo que foi Deus realmente movendo as peças do jogo. Por quê? Porque na hora que chegou 2020, que veio a pandemia, todos os eventos fecharam e todas as empresas precisaram correr para migrar, para reajustar as coisas. Sim. Só que a galera da fotografia ainda estava todo mundo no casamento. E eu estava desde 2018 já estudando esse novo processo, sem saber o que viria. O fato é, eu consegui surfar essa onda todinha. Então, assim, financeiramente eu tive problema com a pandemia? Cara, graças a Deus, nenhum. Uhum. Por quê? Porque na hora que as empresas correram, eles precisavam de quem estava preparado. Total. Então não é um cara que, agora a gente não tá ligando realmente se eu vou ter tempo. Não, agora eu não tenho tempo, agora eu preciso do Camisa 10 para resolver. Sim. Então a minha barreira de entrada para entrar nas empresas e começar a executar os trabalhos e tudo mais foi praticamente zero, porque eles precisavam de alguém que fizesse. Sim. Quem que faz e tem experiência. Então, para mim, eu vejo que foi Deus movendo algumas peças do jogo e falando, é isso. E, cara, foi uma das coisas mais legais, porque eu comecei a me conectar com pessoas, por exemplo, igual você, que tem essa conversa que para mim é muito legal. Porque eu falo, cara, beleza, mas por que um cara desse tá fazendo esse tipo de coisa e tendo essas decisões na vida, ou seja, fazendo essas escolhas? Sim. Porque se é uma pessoa que, para mim, é uma pessoa que eu modelaria, cara, por que as escolhas que ele faz são essas? Sim. Então eu penso muito nessas coisas. Por que ele foi por esse caminho? Uhum. O que levou ele a chegar nessa conclusão, sendo que talvez essa seria mais barato, sendo que talvez essa poderia dar mais retorno? Sim. E quando a gente coloca o dinheiro à frente de tudo, a gente fica cego, surdo, mudo, né? Quando eu esqueço os meus princípios, os meus valores, é muito comum a gente ver isso de empresários.
né? Eles dedicam a vida para servir estranhos e esquece do principal, que é a família. É muito comum a gente ver empresários que são milionários, que conseguiram chegar no nível de realização financeira, mas são tão pobres, que a única coisa que eles têm é o dinheiro. Daí ele chega e fala, agora eu vou ter tempo, porque a prerrogativa do correr incessantemente atrás do dinheiro é para dar uma condição boa para a família. Só que como o lance é a jornada que acontece na nossa vida, quando eu chego no pote de ouro, eu olho para minha família, às vezes já não tem mais casamento. Como você comentou. Talvez se eu continuasse naquele nível, talvez poderia prejudicar cada vez mais, desgastar o relacionamento. Eu olhar para os meus filhos, eles cresceram e eu falar, eu já vi meus filhos crescerem. Não fui numa reunião da escola, numa apresentação, cara, eu não perco uma. Eu tenho a Manu de 9 anos, até hoje eu nunca perdi uma apresentação dela. Agora o Miguelzinho tá entrando esse ano também, não vai ser diferente, porque eu já chego na escola e falo, cadê o calendário das apresentações, das coisas que vão ter? Já tem calendário anual? Primeira coisa que eu faço no início do ano, coloco já na minha agenda. Uau. Mas é uma reunião importante. Cara, não vai dar. Não vai dar, porque é principal valor. Né? Não dá pra... eu sempre via pessoas, né? Em filmes acontecia isso, né? O filho na apresentação ou em alguma competição de algum esporte procurando o pai ou a mãe e não chega. Nossa. Falei, cara, não é isso que eu quero. Então eu estruturei de uma maneira que eu priorizo isso, né, a família, e não colocando, na hora que eu alcançar lá, aí eu vou dar uma condição boa. Não, eu tenho que ter o desfrute no meio da jornada. Né? É muito comum a gente colocar momentos ali da gente fazer coisas em família simples. Eu falo que existe uma diferença da gente não só viver momentos, mas sim existência. Né? A minha definição, né, para momentos é tudo aquilo que o dinheiro precisa comprar, e o momento ele sempre vai pedir um momento maior, o próximo. Por exemplo, eu fui numa viagem legal, né, num hotel bacana. A próxima é natural que a gente queira que seja um melhor. Exato. Né? Um degrau maior. Acima. Exato. Eu fui no hotel, agora eu quero ir no resort. Tá? Eu fui com um resort que era meio pensão, na próxima tem que ser um all inclusive, a outra tem que ser uma internacional. Né? Agora, existência é aquilo, cara, é eu chegar em casa e ver meus filhos correndo, me abraçar, fala, compra isso. Compra, sentar brincando na piscina de bolinha com meu filho, de ficar brincando de guerrinha de bolinha, brincar de quebra-cabeça com a filha, de brincar, ficar jogando um joguinho lá com ela, né? Ficar jogando Uno com a filha. Compra isso. Eu não preciso de um outro momento maior, melhor, porque aquilo já é completo. Uau. Eu falo que a nossa vida tem que ser baseada nesses processos de existência, onde o momento é a cereja do bolo, e não o contrário. Né? As pessoas, é muito comum elas quererem inverter o processo, querer viver a vida de momento e a existência só ser a cereja do bolo. Mas onde que a gente vai marcar as pessoas da nossa vida? Estando ali junto com elas, um abraço. Quando eu chego, dou um abraço na minha esposa, eu não preciso de um outro abraço maior e melhor, porque aquele já é completo. Né? Quando a minha vida é baseada em existência, cara, tudo vai ficando mais simples. Na hora que eu chego no meu escritório para trabalhar, cara, é leve, é fluido. Né? Porque, eu já tenho toda uma base que o que é mais importante para mim está aceito. Né? Eu levo muito em consideração, faço questão de levar minha filha todos os dias na escola. Caramba. Eu poderia pegar e falar, não, delegar para alguém, eu moro próximo ali, né? Ou falar, não, amor, vai só você, a avó. Né? Mas não, eu faço questão de todo dia levar ela na escola. A gente vai de mão dada, né? Ela já tá numa fasezinha que antes eu ficava abraçando, beijando ela, agora já, né? Tá virando mocinha, né? Falo, cara, não tem dinheiro que paga. Um dia que eu fico sem, parece que já faltou algo na minha rotina. Obviamente, às vezes, por conta de agenda, claro, não dá, né? Mas levo ela ali, né? Dando um beijinho, boa aula, filha, vai com Deus, Deus abençoe. E ela fala, bom trabalho, papai, vai com Deus. Falo, cara, que legal. Que legal. E é uma coisa que muitas pessoas, vou ficar perdendo tempo com isso? Cara, pra mim é importante. Existe uma frase que eu já ouvi, eu concordo com ela em partes, mas eu queria, primeiro, saber se você concorda com isso, e segundo, falando realmente nesse assunto que a gente está agora, né, incluindo isso, em que momento e até aonde isso se justifica, que é pressão em curto tempo.
Ou seja, se eu tô cozinhando algo que era adiantar o tempo, eu coloco na panela de pressão, vai ser mais rápido o processo. Sim. Você concorda com isso primeiro? E até aonde é válido eu abrir mão, por exemplo, de uma rotina de vida minha, por exemplo, com meus filhos, por um projeto pensando nisso? Cara, que agora eu tenho que deixar a energia focada aqui para eu realmente conseguir fazer isso, pegar tração. Sim. Eu acho que tem momentos e contextos. Vamos lá. Quando a gente olha para esse nível, vamos pensar a vida do empresário que começou a empreender e precisa ganhar tração no negócio, fazer o negócio acontecer. É natural que eu preciso de uma intensidade maior. Preciso colocar mais pressão, mais tração para o negócio acontecer. Consequentemente, isso vai levar mais tempo. Natural. Exato. E nada de errado com isso. É natural a vida do pequeno empresário ali, do eu empresário, 10, 12, 14 horas. Só que eu tenho que me planejar e me programar para que aquilo não seja o meu estilo de vida. Por um momento da minha vida vai ser assim, tem que ter data para terminar. Porque ninguém consegue correr uma maratona com a intensidade de uma corrida de 100 metros. É verdade. Entendeu? Corrida de 100 metros, é de 100 metros, o cara corre em menos de 10 segundos. Tá, com aquela intensidade, a pessoa consegue correr 500 metros? Não, vai diminuir, vai aumentar o tempo. Vai ser mais lento. Entende? E é natural eu ter que equalizar isso. E é muito comum, nós estamos em processo de crescimento, cara, quando você tem um processo de crescimento, acompanhe um processo de desorganização interna de uma empresa. Então eu falo que primeiro progresso, depois vem ordem. Para colocar, é o inverso da bandeira do Brasil, né? Na bandeira é ordem e progresso, no empreendedorismo é o contrário. Você tem um progresso, depois vem a ordem. Eu vi você falando isso no treinamento do Builders Class. Sim, sim. Porque não tem como ser diferente, cara. Você não vai, vou crescer, tem empresário que, não vou crescer organizadinho. Cara, não vai bagunçar, vai ter demanda, porque você está acostumado a atender um determinado nível de demanda. Se aumentou 30%, 40%, 50% da demanda, cara, vai mudar, vai ficar mais corrido, vai mudar padrão muitas vezes e tá tudo bem. O ponto é que eu tenho que ter também um momento de organizar a casa, né? Para conseguir absorver um novo platô de crescimento, né? Degrau de crescimento. Então eu vejo nesse processo legal, eu tenho uma intensidade maior, onde eu vou ter um dispêndio de tempo maior, mas por aquele tempo. Eu vou até aqui. Depois eu, respiro, cadencio. Tanto eu vim do futebol e a gente tinha muito esse tipo de treinamento lá. O treinamento que mais condicionava era o treinamento intervalado. Que é o quê? Você tem um nível de intensidade, de estímulo mais forte, e depois um nível menor. Estímulo menor, porque ninguém aguenta, por médio e longo prazo, uma intensidade grande. Você começa a parar de pensar direito, né? A questão de quantidade de tempo, muitas vezes, não vai estar relacionado com o nível de resultado. E a gente vê muito em dia as pessoas não sendo produtivas dentro do tempo que ela determinava. Elas se orgulham de falar, trabalhei às 14 horas. Legal, o que você produziu? O que foi efetivamente produtivo aqui? Né? Uma das primeiras etapas nas nossas mentorias é entender do dono isso. Tá, como que você usa o seu tempo, cara? Daí ele começa a falar, eu falei, cara, você passa 60% do seu tempo fazendo coisa que não era pra você estar fazendo. Que poderia delegar. Você poderia delegar, treinar outra pessoa, porque é um tipo de atividade muito simples para você, dono, estar fazendo. Ou poderia simplesmente não fazer mais. Não fazer mais e levar seu filho na escola, né? Sair para jogar bola com o seu filho, brincar de boneca com a filha, sair com a esposa, ir no cinema, né? Então as pessoas confundem muito essa questão de quantidade com qualidade e principalmente no mundo dos negócios com resultado. Elas se falam, não, eu trabalho muito aqui, estou sobrecarregado. 2, 3 semanas atrás, nós temos uma empresa, são 3 sócios, 3 irmãos, e aí eles falaram, nossa, estamos sobrecarregados, isso e aquilo, né? Era um projeto recente, e aí tinha uma pessoa na área de RH dele, que daí eu falei, tá, qual que é o escopo de atividade delas? O que essa pessoa faz? Resposta dele, não sei. Oi? Eu falei, tá, deixa eu trocar uma ideia com ela para saber um pouco mais da rotina dela. Fulana, o que você faz? Faço isso, aquilo, e tudo que ela foi falando eram ações, tarefas pontuais, não é que eu sempre, todo dia tenho que fazer aquilo. Por exemplo, recrutamento e seleção, integração de novos colaboradores. Tá, eu não estou todo dia entrevistando, eu não estou todo dia fazendo integração de novos colaboradores. Aí tem um evento no mês que eu sou responsável por cuidar. Tá, um evento, uma vez no mês. O que mais? Mais nada. Eu falei, tá, você tem tempo ocioso?
Falei, tem a maior parte do tempo aqui eu fico caçando o que fazer. Ou seja, donos sobrecarregadíssimos, olhando para time totalmente ociosos. Eu falo, cara, legal, o que vocês têm aqui, vocês três, para soltar para essa daqui? Daí eles começaram a falar, nós começamos a redesenhar o escopo de atividade dessa pessoa. Mas sabe o que eu percebo? Também que pode ser, aí você confirma ou não, né? Se você... que muitas vezes o dono ele não está conseguindo ser produtivo em nível de resultados, aí ele começa a se enganar com essa questão de mais horas no trabalho, para ele massagear o ego dele falando, cara, eu não tô conseguindo ter resultado, mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô indo atrás, eu tô trabalhando muito mais. Sim, e isso teve uma jornada na minha própria vida que foi assim, como empreendedor. Todo empreendedor, ele nasce ou de alguma oportunidade que surgiu, né? Mas todo mundo geralmente trabalhou para alguém, adquiriu uma expertise e aí tem coragem de colocar o time em campo para começar a empreender, né? E aí eu tinha uma etapa, o meu modelo de negócio era um modelo que eu fazia muitas palestras, viajava muito dando palestras. Mas eu era um excelente treinador, um excelente palestrante, mas eu não era um empresário de empresa de treinamento. São duas coisas totalmente distintas. Igual você, é uma coisa ser um bom fotógrafo, é outra coisa ser um bom empresário no segmento da fotografia, né? Aí eu comecei a analisar, comecei a mensurar resultados. Tá, quanto que eu investi para realizar essa palestra aqui? Qual que foi a receita? E essa daqui? E no final do mês? Na época a Manu era bem novinha, tinha 2 anos. Na hora que eu olhei no final das contas, falei, tô literalmente me matando para ter esse resultado aqui. Cara, esquece. Não é o nível e qualidade de vida que eu quero e principalmente o nível de resultado que eu quero para minha vida. Tenho que mudar esse jogo. Daí eu comecei a remodelar o meu processo, a minha empresa, olhando muito para isso. Falei, cara, eu tô literalmente me matando. Era segunda numa cidade, terça na outra, era de segunda a sexta. Caramba. Né? Viajando, dando palestra e comendo mal, porque nesse batidão você terminava a palestra 10 horas, eu não gosto de jantar antes de palestrar assim, né? Principalmente à noite. Daí você terminava, vamos pegar um lanche. Tá? Vai pro McDonald's, nessa cidade só tem Mac. Você fala, cara, tava perdendo a saúde, se eu continuasse naquele ritmo, ia perder família, que era para mim o mais importante, que eu tava fazendo isso por conta da família. Mas isso foram, acho, no máximo 2 meses. Caramba. Eu falei, cara, não é o modelo. Não é o modelo, porque a gente baliza muito por, muitas vezes, o que outras pessoas, né, outros que fazem algo semelhante, aparentemente estão dando certo. Você fala, se está dando certo lá, eu vou fazer algo semelhante. Mas não era o que tocava meu coração. E a conta não fechou. A conta não fechou. Daí eu remodelei. Né? Daí eu fui criando outros formatos, outros produtos para gerar o resultado que eu desejava. Consequentemente, comecei a trabalhar menos e ter mais resultado. Como, então, um empresário que ele está nesse nível de realidade, que ele não tem tempo para nada, que ele está se enganando, basicamente, como esse cara chega nesse nível de consciência para realmente ele falar, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso entender como sair disso, e eu preciso saber para onde que eu vou agora, que, beleza, eu sei que eu tô com um problema, e agora, quem procura? Que tipo de profissional eu procuro? Sim, a gente. Você tá nos vendo aí, tá fazendo sentido essa conversa, dá um toque aí, nós vamos deixar o arroba em algum lugar, você busca a gente. Brincadeira. Vamos lá. Mas é exatamente isso, Sim. Porque às vezes o cara não tem essa noção, ele tá nessa, e ele tá com essa coisa na cabeça de, às vezes, mas eu tô trabalhando pra caramba. Tudo bem, uma coisa é você trabalhar muito, outra coisa é você trabalhar certo. Eu ia falar exatamente isso. É uma coisa trabalhar muito, outra totalmente diferente de você trabalhar certo, cara. Trabalhar certo. E aí você tem que saber exatamente o que um empresário, principalmente, tem atividades. Você como empresário, eu como empresário, a gente tem várias atividades ao longo do dia. Algumas dessas atividades, atribuições que nós temos, geram 0 valor financeiro para a nossa empresa. Algumas atividades geram pouco valor financeiro, outras geram muito valor financeiro para a nossa empresa. Eu, como empresário, tenho que saber. E uma das coisas que a gente faz com os nossos clientes, né, com os donos no primeiro momento entender como que é a sua rotina, aonde você usa seu tempo e qual o impacto para o teu negócio gera essas atividades. Daí é muito comum a gente, o empresário, eu emito nota, faço boleto. Oi? Você?
Ah, não, porque é financeiro, né? Não dá para confiar em qualquer um. Legal que não dá para confiar em qualquer um, mas você tem que ter um processo de checagem e acompanhamento. Você pegar as grandes empresas, sei lá, uma Magazine Luiza, pô, ela fica vendo todos os boletos, todos os carnês, se a negada tá pagando ou não? Não. Ela tem processo e pessoas treinadas e competentes para poder fazer esse processo. Então a gente começa a fazer essa análise, porque o cara, ele tá tão no olho do furacão que ele não consegue ver. É verdade. Ele tá tão dentro, falando, não, mas só tô vendo o microfone aqui. Falando, não, mas tem uma mesa aí. Não, aqui na minha frente só tô vendo o microfone. Falou, cara, tá, dá uma afastada. Ou até na televisão tem... Muda a percepção. Então, o nosso movimento é tirar esse cara do olho do furacão. Fazer ele ter uma supervisão, uma visão mais macro. Eu falo que é cosmovisão. Exato. É a forma com que você enxerga algo. Então, tudo bem, não é porque você está enxergando algo que só existe essa realidade. Sim. Mesma coisa, se eu desenhar aqui agora isso, para mim aqui é um 6. Para você vai ser um 9. E tá tudo certo. Não é que eu estou mentindo ao falar que isso é 6, mas pelo seu ponto de vista do outro lado aí da mesa, a realidade é outra. Sim. Então é isso que muitas vezes eu paro e penso, porque eu falo, cara, tudo bem, mas como seria se eu estivesse enxergando isso em outro ponto de vista? Sim. Será que a minha decisão seria realmente a mesma? Sim. Será que faz sentido realmente eu pensar dessa forma como se só existisse o microfone na minha frente? Sim. Uma vez que a gente pega os empresários e faz eles terem essa outra visão, começa a fazer eles refletirem, né? Eles começam, opa, tô usando meu tempo inadequado, por isso que eu tô fazendo. Muitas vezes até tem um resultado, mas esse resultado vem a um preço muito alto. Ou, às vezes, não tá tendo o resultado que esperava. E tá fazendo pra caramba. E aí entra naquela frase clichê, né? Que o que te trouxe até aqui não é o que vai. Para um próximo nível, você vai ter que fazer coisas diferentes, aprender coisas diferentes para conseguir mudar os resultados. E entender que muitas das coisas que você achava que eram só suas até aqui, vai ter que entrar na mão de outra pessoa. Total. Então, nesse caso dessa pessoa que ela tá trabalhando demais, mas não tá tendo o resultado que espera, primeiro ponto, ninguém muda se não tem consciência. O primeiro passo de qualquer processo de mudança é consciência. Se eu vejo que eu não preciso mudar algo, eu não mudo. Porque você vai falar, não, Rogério, mas muda aí tal atitude sua e tal. Se eu não ver que eu preciso, se eu não tenho consciência de que isso me impacta negativamente, eu quero ficar falando o quê? Vou seguir desse jeito. Agora, se eu pego e falo, legal essa colocação que ele fez, cara. Eu tenho que parar para analisar melhor isso. Tem que mudar realmente isso. Aí eu começo a mudar. Então, acho que o primeiro ponto é tomada de consciência para falar, opa, o que eu estou fazendo não está dando certo. Né? Não é do muito fazer que vai gerar muito resultado. Aí tem Pareto, né? Você já deve ter ouvido falar dos 80-20. Sim. De que 80% dos nossos resultados vem de 20% das coisas que a gente faz. E lá nós desenvolvemos uma mecânica de planejamento baseado nesses 20%. Tá? Quais são as coisas mais importantes? Existem várias coisas que a gente tem que fazer ao longo da semana. Mas na semana, quais são as mais importantes? Um desafio muito comum das pessoas hoje em dia é elas falarem que não teve tempo para fazer algo. Tem que fazer mais gestão do tempo. Cara, não existe gestão do tempo. O tempo é um só, todo mundo tem 24 horas. A questão é como eu utilizo essas 24 horas do meu dia. Não é eu ficando 14 enfiado no meu trabalho que vai gerar o resultado que eu espero. É muito comum, e hoje com o volume de distrações que a gente tem, a pessoa ela começa a fazer uma coisa e fala, nossa, lembrei que tem que ligar para não sei de onde. Daí começa a ligar, daí ela vai pegar, ela vê o WhatsApp uma mensagem, daí ela esquece da ligação e vai responder o WhatsApp. Daí nisso a pessoa começa a falar, daí ela fala, nossa, tem o fulano também que eu tenho que mandar mensagem para ele. E daí ela fala, o que eu tava fazendo mesmo? Perdeu ali, já foi-se um tempo que ela perdeu o foco daquilo que era mais importante para resolver coisas circunstanciais e que muitas vezes o empresário chega no final do mês, no final da semana, do mês e do ano e fala, cara, o ano passou e eu nem vi. O ano passou e nem viu ou porque você não determinou onde você queria chegar e teve processo de analisar, tô nesse caminho, não tô nesse caminho, né? Porque eu posso fazer um trabalho burro, que a gente chama, ou um trabalho trabalho duro, que é um trabalho inteligente. Né? O trabalho burro é exatamente esse. Eu começo a fazer coisas que não vão agregar valor. E aí eu acho, na minha consciência, de que não, eu tenho que fazer isso. Que se eu não fizer, ninguém vai fazer. A maioria das coisas a gente consegue delegar.
Se eu começo a me concentrar na minha zona de habilidade única, naquilo que eu sou realmente muito bom, e tem outras pessoas também para me ajudar em outras áreas, cara, eu consigo ter uma eficiência muito maior, um nível de resultado maior. Eu começo a trabalhar menos, exato, ter um resultado. Cara, você falou uma coisa agora que pesou, porque no contexto da nossa conversa, né, olhando esse contexto, o ano passou e eu nem vi. Cara, olhando por esse contexto de conversa, isso é pesado. Sim. Porque é sinal que você não fez nada de diferente. Sim. Você só continuou vegetando ali, fazendo só o que você precisava para respirar, para sobreviver, e você não planejou nada, você não fez nada a mais, você não construiu nada. Cara, o ano passou, eu nem vi. É pesado. Exato. Você já deve ter assistido aquele filme Clique, do controle remoto? Sim. Eu falo que a boa parte das pessoas estão naquele modo de piloto automático. Lembra? Verdade. Tem partes do filme, sim, que ele acelera. Ele acelera ali para passar, seja uma fase difícil, uma coisa ruim que ele não queria vivenciar. Só que toda vez que ele avança, ele fica no piloto automático. Ou seja, passou e ele nem viu, né? E as pessoas são muito assim, né? Começo de ano fazem as iniciativas, as resolutivas, final de ano, né? Não, ano que vem vai ser assim, eu vou conquistar aquilo, isso. Só que estatisticamente tem um percentual muito grande que no primeiro mês já, cara, tudo aquilo que a pessoa determinou, ela já perdeu o foco no meio do caminho. Ela já parou de ir atrás daquilo. Que no final, em dezembro, ela determinou que ia atrás. E a tal história, se eu não sei para onde eu vou, cara, Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E as pessoas estão pegando sempre qualquer caminho. E aí o ano passa e a gente vê e fala, tá, caramba, eu nem vi. Tá, você não viu por quê? Tá, o que você esperava que acontecesse? E por incrível que pareça, pouquíssimas pessoas determinam onde e o que querem construir, por exemplo, num ano. É verdade. E aí, isso é uma meta, é um objetivo, é um norteador para que eu, ao longo dos meses, trace uma jornada para sair do ponto A e chegar no ponto B. O ponto é que as pessoas acham que o ponto que vai ligar o ponto A ao ponto B é uma linha reta e beleza. Cara, não vai ser linha reta. Vai ter percurso que você vai acelerar mais, tem hora que vai voltar, tem hora que vai cair, tem hora que vai subir e tá tudo bem. Você tendo em vista onde, semelhante a um GPS, qual que é a função do GPS? Você pegar uma rota, uma rua errada, o que ele faz? Recalcula. É a mesma coisa. Tá, aquela meta lá indica que eu vou alcançar tudo, talvez eu não vou alcançar tudo, mas vou estar próximo, porque eu sei qual que era o destino que eu queria naquele ano. E um ponto, né, mais louco ainda, o GPS não fica com mimimi se ele errar a rota, ele recalcula e vai, acabou. Simples assim, não fica, mas não fica se justificando, né? Mas eu peguei aqui, né, por conta daquilo outro. Não, cara, tá tudo bem, recalcula e pronto, acabou. As pessoas, elas são muito pegadas às ideias, às vezes até o próprio ego, né, de não reconhecer que estão erradas. Falei, cara, eu tenho um desapego zero dessa questão de falar que eu estava errado. Cara, tô errado, achei que era esse o caminho, não é, nós vamos pivotar e vamos pro outro. Boa. Não vou ficar dando murro em ponta de faca, né? Tanto é que eu tô olhando toda hora, né? Lá eu tenho um planejamento semanal e, obviamente, eu tenho um objetivo do ano que eu desengravido, né? Um termo que a gente fala, que é, isso é o que eu quero chegar lá em dezembro e ter conquistado. Só que para eu ter esse resultado lá em dezembro, vai ser ao longo desse ano. Então, entendi. Trimestralmente, o que é para estar acontecendo? Daí, primeiro trimestre, segundo, qual terceiro, quarto. Da gestação. Exato. Aí eu vou e tenho planejamentos mensais, desse primeiro trimestre aqui, janeiro tem que ter acontecido o quê? Fevereiro o quê? Março o quê? Daí eu pego o mês que eu tô, se era janeiro, se é, por exemplo, fevereiro, já tenho os alvos do que é para estar acontecendo em fevereiro. Sai tudo como eu planejo? Óbvio que não. Claro. Mas eu tô sempre recalculando na direção, fazendo os ajustes necessários para continuar seguindo a direção. Simples assim. Cara, legal. Só que dá trabalho fazer isso. Se fosse fácil, todo mundo faria. Concordo. Né? E aí entra uma habilidade que grandes empresários têm e que eu fui aprendendo isso ao longo da vida e o esporte me trouxe isso, que é a disciplina. Se a gente não desenvolver disciplina, cara, o mundo empresarial eu falo que é um esporte, tem que ser tratado como um esporte de alto rendimento corporativo. Se eu não tiver essa mentalidade, eu não evoluo, eu não desenvolvo. Eu vou aceitando, eu vou sendo amador, como a maioria das pessoas são.
E no Brasil, cara, independente de cenário político, influencia? Com certeza. Mas, cara, é muito fácil se destacar. Porque a maior parte das pessoas são na média. Medíocre. E aí, cara, é que as pessoas acham que elas são boas pra caramba, mas elas não têm a régua de comparação é a média. E a gente sempre tende a comparar nem só aquelas pessoas que estão no mesmo patamar que nós, mas é pra quem tá abaixo. Então, mas eu tô muito melhor que fulano, porque fulano não tem nem isso aqui. E eu me contento com isso aqui. Mas eu não olho também para um outro patamar e falo, tá, o que eu preciso para fazer para chegar aqui? E me acomodo. Porque se tem algo legal e de fábrica no nosso cérebro, é um lugarzinho chamado zona de conforto. Que o cérebro é programado para ficar ali. Não quer ficar mudando toda hora. Eu falei que a função primária dele é proteção. O cérebro tem um livro chamado Poder do Hábito, você já deve ter ouvido falar, não sei se você já leu, mas ele fala que o cérebro está o tempo todo buscando maneiras de economizar energia. Sim. Ou seja, viver no piloto automático. Agora, se eu não influenciar, eu não der estímulo nele para estar pensando, fazendo diferente, cara, nós sempre vamos precisar de estímulo, principalmente de pessoas ao nosso redor, as pessoas certas. Eu lembro quando eu treinava, eu tinha um preparador físico pré-temporada. Você está voltando de férias, você precisa se condicionar para a temporada. E aí, nos finais dos treinos, às vezes estava lá no treino na areia, um treino de potência, de força, exige pra caramba. No final do treino, ele começava a aumentar estímulo, gritar mais, bater mais palma, ele toda a equipe, né, de preparação física, e ele começava a falar, isso me marcou muito, ele falava, agora começou a condicionar, porque é na estafa que vai condicionar. Daí a gente brincava, né? Quando ele falava, tá, mas não dá pra começar o treino já nessa parte que condiciona, né? Pular todo o restante que a gente fez, né? Que era os últimos 10, 15 minutos do final. Uau. E aí eu falei, cara, é sobre isso. Eu preciso ter estímulos, porque nós somos formatados para que a nossa performance seja diferente se eu tiver estímulo. Se eu não tiver estímulo, alguém... Rodolfo, eu acredito que você pode mais, cara. Eu acho que dá pra você fazer mais e melhor do que você está fazendo. Se não tem alguém para nos tirar da zona de conforto, a gente se acomoda. Fala, não, do jeito que tá bom. Tá pagando as contas, tá bonitinho. Né? Aí volta, o ano passou, eu nem vi. Ah, mas o ano passou. Só que muitas pessoas buscam essa estabilidade. Né? O Flávio Augusto fala muito, né? Estabilidade não existe. Não existe. Só que você tem que combinar essa estabilidade com o mundo inteiro. Que não dá. O mundo inteiro está em constante mudança e evolução. Se eu não coloco rodinha nos pés para fazer algo diferente, cara, tem um nosso maior ativo que está passando e que não volta e que não perdoa, que é esse coisinho chamado tempo. O tempo passa, eu falo que nem o ano passou e eu nem vi. A minha vida passou e eu nem percebi. Nossa. Daí você começa a olhar e fala, caraca, uma vez teve um comercial do HSBC, não sei se você chegou a ver esse comercial, que eram crianças falando dos sonhos. O que você quer quando crescer? Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser frentista, eu quero ser bombeiro. Né? Daí perguntava para as crianças, né? Eu quero ser explorador, para explorar a natureza, viajar para novos lugares. Depois, no segundo momento, começa a passar pessoas idosas, falando das expectativas que elas tinham da vida e como que ela foi, de fato, a vida delas. Idosos, né? Os telhadinhos branco e tal, né? E dá para perceber no semblante eles falando ali. Né? Uma delas falou, pô, e aí a vida passou. E eu nem percebi. Outra que, pô, eu gostava de cantar. E não sei que ano, eu fui para a Itália, eu cantei lá, gostaram muito de mim. Daí eu fiquei naquela, vou trocar o certo pelo duvidoso. Tinha que tocar a empresa da família. E você via a frustração das pessoas. Você falava, velho, será que eu não tô indo por esse caminho, não? Então agora já vou entrar numa outra pergunta, que é, na nossa conversa eu entendi que, ok, dinheiro necessário, fundamental, ok, ponto, tá claro. Tá claro, não dá pra Exato. romantizar. A gente precisa da grana. Mas eu também entendi que o seu jogo não é esse. Sim. Qual é o seu jogo? Cara, nós estamos muito relacionados, eu falo que primeiro, qual que é o meu propósito? E o propósito da empresa é expandir o reino de Deus através do que a gente faz. Começa aí. Eu entendo que se eu
exercer meu propósito muito bem e eu servir muito bem as pessoas, o dinheiro ele vai ser consequência disso. Né? A gente entende que quando eu ajudo um empresário a ter clareza, eu estou sendo luz, estou sendo sal da terra lá para ele. Então eu estou levando Cristo de uma forma contextualizada para ele. E esse é o meu propósito, levar luz, ser sal na vida das empresas. Uma vez que eu faço isso com cada pessoa, cara, eu entendo e eu falo isso para o nosso time. Nossa empresa, o que a gente faz tem um impacto significativo na vida das pessoas. Tem uma pesquisa que mostra que 1/3 da nossa vida nós vamos passar dormindo, outro 1/3 nós vamos passar trabalhando. E o outro terço, eu falo, a minha interpretação vai depender do que a gente conseguiu conquistar nesse terço trabalhando. Ou a gente vai passar desfrutando daquilo que a gente alcançou e realizou no trabalho, ou nós vamos passar se lascando por não ter conquistado e alcançado aquilo que a gente gostaria. Com aquela velha frase, correndo atrás do prejuízo. Exato. Por isso que a gente vê muitas pessoas frustradas, né, chegando no final da vida, tendo que correr ainda. Por quê? Não conseguiram alcançar. Né? Então, quando eu começo a entender isso, que boa parte da nossa vida nós vamos passar trabalhando, cara, 1/3 dessa vida das pessoas, dentro das empresas, dentro dos nossos clientes, nós temos condições de transformar como elas trabalham. Né? O propósito nosso é transformar como as empresas trabalham. Elas trabalhando mais de forma inteligente, sendo mais produtivas, sendo mais eficientes, cara, elas vão alcançar os sonhos delas. Os empresários vão alcançar os sonhos deles. E aí, nosso impacto, cara, cada pessoa que está dentro daquela empresa tem muitas outras que vão ser beneficiadas desse trabalho. Né? Só que, obviamente, a nossa mão não vai alcançar. Eu falo que para o nosso time que nós temos um impacto direto que podemos literalmente transformar o mundo. Né? Só que o que é o nosso mundo? É quem está próximo, é o nosso próximo. Então, se é você, deixa eu entender como que eu consigo te servir. Quanto mais a minha capacidade de servir aumentar, o meu resultado financeiro ele vai ser consequência disso. Esse é meu jogo, servir. O meu foco está sempre em servir e servir bem, agregando valor. Né? Tanto é que todo o processo ele é mapeado para ver, o nosso cliente ele está vendo valor, ele está sendo servido da maneira adequada. Né? Então nós temos checkpoints na empresa para poder entender isso, porque se eu ver que eu não estou conseguindo servir aquele cliente naquele momento, eu sou o primeiro a falar, viu, Rodolfo, vamos rever aqui, cara. Eu acho que nós não estamos conseguindo te servir da maneira como você poderia usufruir do nosso trabalho. Porque se eu pensar só na grana, eu falo, não, vou ficar quieto aqui porque ele está me pagando, vou perder esse faturamento? Vou nada. Mas eu prefiro ter essa transparência desde o início do processo de venda. Eu falo, não estou aqui para te empurrar nada. Desse cenário que você me trouxe, a questão você tem alguns caminhos. Você tem esse aqui, continuar desse jeito, que vai te levar para esse resultado. Você tem esse outro que a gente pode te ajudar e que vai, juntos, nós vamos construir esse nível de resultado. Obviamente, aí está contigo. Não sou eu que estou te vendendo, você Exato, que compra ou não se quiser. Decidir. Quero ir por cá. Beleza, se você precisar de alguma coisa, conta comigo, Deus abençoe. Cara, nós vamos estar orando por você ainda, que Deus abençoe os teus sonhos, os teus planos, os teus propósitos. Show de bola. Né? Porque eu não posso forçar ninguém a contratar a gente, mas eu tenho que dar um panorama, como nós somos especialistas dentro daquilo que a gente faz, a gente sabe o que vai acontecer e o que não vai, se ele não corrigir algumas coisas que ele trouxe para nós. Então, esse lance de servir é muito importante. Quanto mais a gente serve, muitas vezes a gente serve até numa demasia, né? As pessoas vão falar, não estava esperando isso de vocês, né? Eu falo, cara, estamos no caminho certo. É isso. Então, o nosso business é sobre servir, né? Eu tenho uma frase que eu li ela em um cartão de visita, só que era de um... Eu morei em Palmas do Tocantins e lá usava muito mototáxi. O cartão de visita de um mototáxi, ou seja, que ele dava, guarda meu telefone aí, tinha essa frase, eu tinha 12 anos, cara, eu lembro a cena, eu lembro tudo, e eu lembro por que me marcou, porque eu tinha que ir pro endereço, fui tentar ir a pé, não achei o endereço, já era umas 8 horas da noite, eu com 12 anos. Caramba. Liguei pro amigo meu, que era a casa dele, que tinha que chegar, ele falou, cara, faz o seguinte, liga pro motoboy, acha um motoboy, e aí fala pra ele te trazer aqui e eu pago. Ponto. O cenário era esse. Uhum. O motoboy chegou e tudo mais, ele falou, cara, faz o seguinte, da próxima vez, guarda meu telefone, e aí você me liga. E aí na frase que tinha lá era, aquele que não vive para servir, não serve para viver.
Hoje tá na moda essa frase, muita Sim. gente já fala e tudo mais, mas foi a primeira vez que eu tive contato com isso numa situação que pra mim eu falava, cara, eu preciso de ajuda, tô numa Sim. situação aqui que, né, adolescente ali, né, criança que seja, mas numa situação que num bairro diferente, eu não sabia pra onde ir mais. E o cara me vem e me entrega isso. Eu falo, cara, que louco. E eu guardei isso. Sim, hoje tá hypado aí nessa questão do servir, propósito. Isso eu trago comigo desde quando eu comecei a time produtivo, né? Eu sempre entendi que no começo é natural, não vamos ser hipócritas. O primeiro, quando você coloca o time em jogo, uma das coisas que a gente tem que fazer é garantir a sobrevivência do negócio. Então nós precisamos da grana. A gente começa também por isso, né? E ao longo do processo eu fui vendo que as empresas que mais cresciam, o dinheiro continuava, o resultado continua sendo obviamente importante, mas o como eu vou conseguir alcançar esse resultado era muito mais forte do que o próprio resultado, porque o resultado, como a própria palavra diz, resulta do quê? Da minha capacidade de servir. Então indica que se eu não fizer antes, aqui se eu não servir bem, não vai vir o resultado. Exato. E aí as pessoas querem o resultado, mas não querem o processo, né? A gente fala muito disso, né? Foco no resultado. Tá, se eu tenho foco no resultado, eu tenho uma ideia de que o meu foco é no processo, porque se eu focar no processo, vai me gerar um resultado. Mas a que custo? Exato. Se eu não estruturar bem o que vem antes do resultado, por exemplo, um processo de vendas muito bem estruturado, um produto muito bem estruturado, um marketing muito bem estruturado, cara, vai me levar para um resultado. E aquela coisa, Legal. Cara, hoje eu tô entendendo então que meu nível de consciência de realidade não tá me ajudando, eu preciso de ajuda e tudo mais, mas, cara, pagar uma consultoria, uma assessoria é muito caro e tudo bem. Quanto vale você poder estar no dia da apresentação da sua filha? Cara, Será que essa grana que você tá falando que é cara, realmente é tão cara assim? sim, Pra você chegar num dia, ver sua filha grande e falar, cara, eu não tava com ela. sim. Será que é esse o preço que você quer pagar? Cara, isso é caro demais, velho. Isso é caro. Né? Exato. Você perder um momento precioso de alguém que é das pessoas mais importantes da sua família, cara, não tem preço. Volta. E a gente fala até quando a gente chega na hora de mostrar o valor do investimento, né? A gente fala, cara, é literalmente investimento. Qual que é a melhor maneira da gente mensurar se o investimento é bom ou não? O ROI, o retorno. Sim. Né? Se ele tá dando ROI, foi um bom investimento. Perfeito. Né? E segue o jogo. Você tem um bom investimento, ele tá dando retorno, você vai manter esse investimento. Né? E o investimento nosso, eu falo assim, muitas vezes, dependendo do cenário e contexto, a gente analisa, obviamente, cada caso, mas geralmente é o valor de investimento de contratação de um colaborador que a pessoa tem, só que ele não está contratando um colaborador, ele não está investindo em um colaborador. Ele está investindo num time, porque não sou só eu, né? Nós temos um time especializado que o próprio investimento em nós totalmente retorna para o cara. Exato. Eles têm muitos gargalos que eles não param para analisar. Por exemplo, contratei uma pessoa errada. Não só retorna, como aumenta. Aumenta. Uma contratação errada. Cara, tem estatísticas que mostram que o custo de uma contratação errada vai depender, obviamente, do tempo que a pessoa ficou, mas ele vai de 3 vezes pode chegar a 15, 20 vezes o valor da remuneração dela. Caramba. Aí você fala, cara... E tem empresa que tem uma rotatividade gigante na empresa. Tudo que acontece dentro de uma empresa custa, tudo que deixa de acontecer muitas vezes custa mais ainda. Exato. Quando eu começo a adotar essa mentalidade para fazer esses ajustes, né, daí eu pego elementos que o cara me trouxe. Você está com problema de rotatividade. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis aqui. Daí nós temos estatísticas de produtividade média do brasileiro, né, no local de trabalho. Cara, eu consigo mostrar para ele que hoje o valor do investimento que ele faria no nosso trabalho já sai do bolso dele, só que ele não percebe, não mensura isso. Ele só tá jogando no lixo. Tá indo pro lado, tá indo O ralo. pro ralo, literalmente. Tá pegando as oncinhas ali, as verdinhas, tá rasgando. É que ele não tem tempo, muitas vezes, para parar e analisar tudo isso. Né? O nosso cenário vou estancar isso e fazer com que isso aumente agora o nível de resultado. Porque a gente melhorando produtividade, tendo pessoas competentes e capacitadas para desenvolver outras pessoas, para cuidar das outras pessoas, cara, você começa a atingir um outro nível. Para dar os estímulos certos nas pessoas, cara,
você vai para um outro jogo, né? É que dependendo da mentalidade das pessoas, e isso a gente filtra também, se ele vê a gente como um custo, cara, não é o perfil de cliente ideal para mim. Realmente. Porque ele vai ver como custo, né? Ele não vai entender exatamente o que eu faço. Ele não entendeu o jogo. E falei, cara, beleza, tá tudo certo, continua, Deus abençoe. Eu sei que caminho que você tá indo aí, fico triste por não conseguir te servir, mas vai lá, Deus abençoe. Volta para aquilo que a gente falou no começo. É a hora dele parar, fica um pouquinho de fora. Acompanha a gente em rede social e tudo mais, mas não entra agora não. Sim. Não é o momento, não é ainda para você. Sim. E não é arrogância falar isso. Imagina. Pelo contrário, é cuidado até com o próprio cuidado cara. e maturidade, né, cara? Exato. Não é aquela venda a qualquer custo, né? Porque se a gente for olhar só do ponto de vista comercial, financeiro, você fala, não, beleza, vamos colocar para dentro aí, depois que se dane. Exatamente. Mas não é sobre isso, né, que a gente faz. Cara, agora indo para a parte final dessa conversa, porque assim, se fosse deixar para mim, eu tô curtindo demais isso, a gente tá numa linha de raciocínio. Cara, aqui a gente fica trazendo a comida aqui, a gente vai comendo, vai conversando, né? E assim, para mim é animal, mas eu sei que você já tem novas agendas e tudo mais, então. Mas eu com certeza eu quero de volta, eu quero mais conversa. Não, nós vamos, a gente volta aqui com o maior prazer. De verdade. Mas o que você gostaria agora, em uma oportunidade sua, de falar para quem tá te ouvindo agora, diante dessa conversa e tudo mais, uma mensagem sua que você fala, cara, isso eu tenho que falar. Então, fica à vontade. Bom, eu acho que aqui nós trafegamos de vários assuntos, né? Vários temas, né? Eu acho que o ponto principal talvez é, não, independente se você é empresário ou não, né? Hoje o nosso conteúdo ele vai muito pro empresário, pra liderança, mas está relacionado a você como pessoa, né? Escolha, tenha clareza do teu porquê. O porquê você faz o que você faz. E foque na capacidade de servir e agregar valor para as pessoas que estão ao seu redor. Não só profissionalmente. A tua família você deve servir, né? A gente fala de casamento, né? Muitas pessoas falam, eu casei para ser feliz. Não. Eu casei para fazer o outro feliz. Esse tem que ser o pensamento. Então dedique tempo e esforço em servir e agregar valor para as pessoas mais importantes da sua vida, porque o resto sempre vai ser consequência. Né? Você fez a tua parte ali na tua família, leva isso também para o teu lado profissional, que só vai ser consequência, né? Os teus resultados financeiros, carreira e por aí em diante serão estratosféricos, como a gente gosta de falar lá na time. Cara, muito legal de verdade. Se você chegou até aqui nessa conversa, por favor, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e, mais importante que isso, segue a gente no Instagram também, Rodolfo Carvalho. O nosso Instagram também do podcast é Podcast Retratos. E o seu Instagram, como que a pessoa te acha? Pois é, eu tô num processo de reconstrução, tinha um perfil já mais parrudo, com milhares de seguidores, agora estamos engatinhando com um novo, né? É o @Rogério Menossi e o @Time Produtivo, que é o da empresa. Então segue lá, que ali, principalmente no meu, né? Como estou nesse processo de reconstrução do perfil, estou disponibilizando muito conteúdo por lá, assim como na Time Produtivo também. Porque imagina, a gente vem, ele despega o conteúdo inteiro aqui na mesa, joga tudo isso e corre, depois vai embora e ninguém sabe onde achar. Onde achar? Tá já tem um caminho agora, já tem endereço, né? De onde bater. Então, por favor, segue a gente. Tamo junto, cara. Mais uma vez, muito obrigado por essa conversa. Valeu, a gente se vê no próximo. Até mais. Valeu.